Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que narra os nossos pensamentos o tempo todo? A gente está super acostumado a associar o ato de pensar com o som, com um monólogo auditivo constante. Mas olha só que pergunta fascinante. Como uma mente pensa sem som? E se a base de como a gente forma ideias, de como a gente raciocina, não depender de absolutamente nenhum estímulo sonoro? Essa é a nossa provocação inicial de hoje para desconstruir de vez algumas suposições bem tradicionais sobre a mente humana e explorar uma realidade cognitiva que é, sinceramente, espetacular. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nas fontes para entender a fundo a Libras, a língua brasileira de sinais. O nosso grande objetivo aqui é propor uma mudança real de perspectiva. É parar, de uma vez por todas, de olhar para a surdez através daquela lente antiga e restrita de deficiência física e começar a entender a surdez como o que ela realmente é, um ecossistema cognitivo e linguístico riquíssimo, complexo e totalmente distinto. Então, vamos começar pela parte 1, a mente e a visualidade, focando exatamente nessa arquitetura cognitiva. A gente costuma achar que visualidade é só o ato biológico de abrir os olhos e enxergar as coisas, tipo ver uma garrafa em cima da mesa. Mas, na verdade, vai muito além disso. A visualidade é todo o terreno onde o cérebro processa experiências e forma sinapses que vão se transformar em signos linguísticos estruturados. Pensa assim, o canal de produção da comunicação não é a voz, são as mãos e o corpo. E o canal de recepção é puramente visual. É o processo inteiro de formar sentido e, consequentemente, de construir a própria identidade da pessoa. E isso nos leva a uma frase do nosso material base que bate muito forte. A língua te faz pessoa. A linguagem não é só uma ferramenta prática para pedir um café ou passar uma informação. Ela é o pilar que sustenta o nosso eu psicológico. É através dela que a gente entende as emoções e o mundo ao redor. Enquanto a maioria da sociedade constrói esse repertório pelo som, para a comunidade surda, toda essa densidade existencial nasce e ganha vida na visualidade. Sem acesso a uma língua estruturada, o desenvolvimento humano fica literalmente travado. O que nos leva à parte 2 da nossa explicação, o início da Libras e como tudo isso tomou forma aqui no Brasil. Para entender onde estamos, a gente precisa olhar para uma linha do tempo bem específica. Tudo ganha força em 1855 com a chegada de uma figura histórica chamada Ernest Huet. 2 anos depois, em 1857, rola a fundação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. A gente também vai passar por um período bem pesado em 1880 com o Congresso de Milão, até chegar na Era Moderna, onde a Libras finalmente foi reconhecida por lei. E detalhe, isso só aconteceu em 2002. Mas voltando lá para o começo, o Ernest Huet foi um divisor de águas. O cara foi convidado pessoalmente por Dom Pedro II. E o mais importante, Huet não era apenas um educador, ele era um protagonista surdo. Ele trouxe para o Brasil toda a metodologia da língua de sinais francesa. E ao assumir como o primeiro diretor surdo do INES, ele fez algo mágico. Ele pegou indivíduos que viviam completamente isolados pelo país, cada um no seu canto, e uniu todo mundo. Ele criou uma verdadeira comunidade. Agora, olha que dado impressionante. 2019. O INES foi fundado com um diretor surdo em 1857, certo? Sabe quando a instituição voltou a ter um diretor surdo na liderança máxima? Só em 2019. A gente está falando de um buraco de mais de 160 anos para que um representante autêntico da comunidade voltasse a dirigir a maior escola de surdos da América Latina. Isso mostra muito sobre a falta de representatividade genuína ao longo da história. Bom, seguindo em frente, vamos para a parte 3, como nascem as línguas. É aqui que entra uma alquimia linguística muito interessante. Imagina o seguinte cenário rolando lá no INES. De um lado, a gente tem o que os especialistas chamam de superestrato, a língua de sinais francesa, que era a língua formal, estruturada e dominante trazida pelo Huet. Do outro lado, a gente tem o substrato, os gestos domésticos, ou seja, aqueles sinais caseiros e super variados que os alunos desenvolviam em casa com as famílias, meio que no improviso, para conseguirem se comunicar. E o que acontece quando esses dois mundos colidem nos corredores da escola? Nasce o que chamamos de adstrato, uma língua totalmente nova e rica que surge dessa fusão. A Libras não foi simplesmente um pacote importado da França e jogado aqui. Ela carrega o DNA estrutural francês, sim, mas está profundamente misturada com as raízes, os gestos e a vivência da cultura brasileira.
É uma mistura perfeita. E o jeito que isso se espalhou pelo Brasil é sensacional. Funcionava meio que em 3 etapas. Primeiro, os alunos passavam o ano letivo no INES, no Rio de Janeiro, aprendendo e consolidando essa nova língua unificada. Depois, nas férias, eles voltavam para suas cidades natais em Minas Gerais, no Nordeste, no Sul. E a terceira etapa era que, ao voltar, eles levavam essa linguagem formal e acabavam misturando ela com as gírias e as expressões locais das suas regiões. É exatamente por isso que a Libras tem tantos sotaques e variações regionais incríveis hoje em dia. Infelizmente, a história não é só feita de avanços. A gente chega na seção 4, o retrocesso de Milão, um momento de apagamento cultural muito sério. Gente, 1880 foi um ano devastador. Num evento chamado Congresso de Milão, educadores europeus, numa tentativa absurda de normalizar as pessoas, simplesmente decidiram proibir a língua de sinais nas escolas. Eles forçaram o que a gente chama de oralismo puro, obrigando todo mundo a fazer leitura labial. E para piorar, os delegados surdos que estavam lá perderam o direito de votar nessas decisões. Foi um projeto arquitetado de apagamento cultural. As nossas fontes trazem uma provocação de Aristóteles que resume bem a indignação desse momento. Pode haver trevas onde é a luz? É a denúncia de uma hipocrisia gigantesca. Como é que educadores, ditos esclarecidos e cheios de luz, puderam tomar decisões tão enraizadas no preconceito? Eles escolheram um caminho mais confortável para os ouvintes e, no processo, arrancaram a dignidade básica de milhares de pessoas. A grande e dolorosa lição desse retrocesso histórico é esta. Retirar a língua natural de alguém não é apenas um atraso educacional. Retirar a língua é retirar a cidadania. É, na prática, negar a identidade e a existência daquela pessoa. Tentar curar a visualidade, enfiando a fala goela abaixo, empurrou gerações inteiras de surdos para um isolamento e um atraso absurdo no aprendizado. O que nos traz para a nossa quinta e última parte, o silenciamento e a empatia. E como a gente traz isso para a vida real, para o nosso cotidiano? Felizmente, depois de muita luta, a gente começou a ver uma retomada. Mas olha como foi demorado. Foi só em 93 que a comunidade decidiu adotar de vez o nome Libras. O reconhecimento federal da língua só veio em 2002, como a gente comentou antes. A partir daí, o ensino começou a focar no modelo de comunicação total, que abraça sinais, gestos e fala, tudo junto. No papel, o progresso finalmente aconteceu. Mas a gente sabe que só ter lei no Diário Oficial não resolve o dia a dia. Imagina essa situação real e angustiante que as fontes relatam. Uma pessoa surda que acaba de sofrer um assalto violento num ônibus ou uma vítima de abuso tentando denunciar o agressor. Na hora do desespero de pedir socorro, ela esbarra num muro invisível gigantesco. A polícia ou o atendente no hospital não falam a língua dela. O pânico de uma violência já é terrível, agora imagina o desespero multiplicado por 1000 quando o ambiente em volta simplesmente não consegue te entender ou te ajudar. E isso leva a gente para o coração da nossa análise hoje. Inclusão de verdade, gente, vai muito além de rampas de acesso ou cotas em empresas. A inclusão real é a capacidade humana de se comunicar, de entender o outro e de criar conexão. Ninguém precisa ser um intérprete profissional e fluente para fazer a diferença. Só a vontade de acolher, a empatia básica de tentar entender um gesto ou se adaptar, já quebra esse ciclo de isolamento e cria um ambiente infinitamente mais seguro. Para fechar a nossa reflexão de hoje, fica uma provocação para a gente levar adiante. Como a nossa sociedade vai se transformar de verdade quando todas as formas de vivenciar e perceber o mundo forem finalmente respeitadas e compreendidas? Porque, no fim das contas, entender a Libras e a visualidade do pensamento não é só praticar empatia, é reconhecer o quão fantástica e diversa a mente humana consegue ser. Fica a reflexão.